Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. O podcast 7x7 é transmitido pelo canal Brasília no ATV, que tem a produção e direção de Marcelo Medeiros. É com muita alegria que o podcast 7x7 leva até você gente como a gente. Pessoas que faz Brasília, que faz o Brasil, que faz o mundo acontecer, com o seu trabalho, com suas atitudes. E hoje eu estou recebendo aqui, gente, a neta de um ex-combatente. Muita história linda para contar. Bia Kisses, tudo bem, Bia? Tudo bem, obrigada por me receber aqui, é uma alegria. Eu é que fico feliz, Bia. Eu ia começar dizendo que você é o terror dos esquerdopatas, mas eu falei, não, vou homenagear o vovô primeiro. Gostei, me surpreendeu. É mesmo? Foi, muito bacana. Obrigado, Bia. Pois é, Bia é natural do Rio de Janeiro. Nasci em Resende, tá, Amã, ali em Agulhas Negras. Meu pai era professor, tá, na Academia Militar, né, das Agulhas Negras. Depois fui para o Rio, com 3, 4 anos de idade. Minha família toda do Rio. Fiquei lá até 72. Em 72 vim para Brasília em criança. E aqui me criei. Aqui apaixonou por essa terra. Me casei, tive meus filhos, me formei na UNB. Então, agora, nasceu no Rio, com certeza torce pro meu Fluminense. Com certeza. Olha aí. Toque nossa, aqui. Aí sim, hein? Nós somos pó de arroz. Nato. Eu nasci em Brasília, mas amo o Rio de Janeiro, adoro o meu Fluminense. Agora, a Bia é apaixonada pela Laila? Claro. Gente, a Laila tem até Instagram com seguidores. É a minha chihuahuazinha. Que legal. Minha pet. É fantástico, né? Agora, para você saber um pouquinho mais da história da Bia, a Bia, ela trabalhou na primeira rede social que o Brasil inventou, que foi o Disque Amizade, Bia. Menino, você foi fundo agora, hein? Procura. Quero saber quem são as suas fontes. Olha, tenho seguras. Trabalhei no Disque Amizade. Na época eu era estudante da UNB, fazia Direito. E estava de férias em Brasília. Era uma época que chovia sem parar em janeiro aqui. E ninguém ficava em Brasília. Todo mundo ia embora. É verdade. E naquele ano eu resolvi ficar aqui. E aí eu estava sem ter o que fazer. E soube dessa vaga que tinha. Que legal. No Disque Amizade. Eles precisavam de alguém que trabalhasse atendendo em inglês e francês, além do português. Como eu falava bem, eu era fluente em inglês e em francês, eu fui lá, me candidatei ao cargo, acho que eu fui a única candidata, fui contratada. E eu trabalhava dentro da Telebrasília, das 6 da tarde às 10 da noite, atendendo ali as chamadas. Era todo mundo chavecando todo mundo, aquela história, né? Eu participei disso também. Jura? Chavecou muito lá? Chavequei demais. Para você que é adolescente, jovem, que está ouvindo esse papo e não sabe, o Disque Amizade era uma rede social via telefone. A gente ligava, ficava aquela bagunça nas salas, todo mundo falando. Todo mundo falando. Achava maravilhoso. Era muito bom. Não sei se você sabe como que era. Lá na Telebrasília tinha uma mesa bem grande. Quase toda ela era das linhas em português. Então tinham grupos de 5. Acendia a luzinha, eu abria a chavinha e eu conversava com eles. Né? Oi, aqui é a Aline. A Aline era meu codinome. Olha aí, que bacana. Aqui é a Aline, tudo bem? Conversava. Aí entrava outra pessoa, começava a conversar com essa, eu podia sair dali, atendia outro grupo. Aí, né, entrava num grupo, tinha uma pessoa, oi, Aline, aqui é o fulano, você sabe se a fulana tá por aí? Já eram as paqueras, né, chavecadas. Aí eu, vou te juntar com ela, e juntava e tal. Então ficava aquela confusão aqui. Do lado de cá, eram as linhas em inglês, eu tinha que atender, hello, good night, it's Aline, here, speaking e tal. E o pessoal ligava muito, principalmente assim, tinha estrangeiros, tinha diplomatas, tinha pessoas que tinham morado fora do Brasil, aprendido a falar inglês, estavam querendo praticar. E tinha uma linhazinha menor, com menos linhas, né? Uma mesa menorzinha para francês. Aí o pessoal ligava, alô, bonsoir, Aline, c'est moi, c'est fulano. Aí eu começava, falava, vi o pessoal que estava ali no francês meio solitário, falava, vocês não querem ir para o inglês? Não, lá tem mais gente, é mais animado. Mais animado, né? Aí eles vinham, e aí a gente começou a fazer amizade. Menino, desse trabalho surgiu. Aí eu vou ver se você sabe da minha história mesmo. Não vou falar mais nada. Não, eu sei, assim, de cara já sou apaixonado por essa guerreira que, pelo que eu vejo, né?
Diz que Amizade fez parte da minha adolescência. Sensacional. Não tem como você morar em Brasília e não ter vivido esse momento. Para você que tá ouvindo agora pela primeira vez, pesquise um pouquinho, que aqui foi Cupido, ela deve ter feito vários casamentos. Fiz, com certeza. Não é? E ainda nesse incentivo que ela atendia, já botava um inglês junto. E botava a ordem. E organizava. Porque às vezes atendia lá, entrava num grupo, tinha gente xingando, Olha. isso, aquilo, xingando as meninas, tinha gente, ou barbarizando, aí falava, a Aline tá aqui, quero avisar o seguinte, se xingar de novo, vou derrubar a sua linha. Vou cortar. Aí tinha uns que se comportavam, e começava a me xingar. Eu derrubava a pessoa. Que legal, cara. Já botava a ordem igual eu botei na CCJ. E aí, quando ela estava cansada de fazer casamento, ser Cupido, ela foi montar um bar punk. Menino, você sabe tudo mesmo. E montei os meus sócios. Que legal. Foi a rapaziada que eu conheci no Disque Amizade, o pessoal do inglês, a turminha do inglês. E aí a gente montou um bar punk, o Radicals, na 105 Norte. Ah, mentira, era Você frequentava o Radicals? Claro. Gente, fala que aquilo era o máximo. Era o máximo. Era o reduto do rock em Brasília. Cara, quem viveu Brasília e não foi no Radicals não conhece Não sabe o que é, não conhece a história de Brasília. Olha, era no Porão, no gente. Porão, lá cantavam, na inauguração, Capital Inicial, Legião Urbana. Então, quem frequentava lá? Plebe Hood, Capital, Legião. A nata do rock brasileiro. Renato Russo, frequentador assíduo, estava toda semana lá, o Dinho, Nossa, o pessoal todo, né? Legal. E aí, quem foi lá? Não sei se você estava lá no dia. Foi o Lobão foi lá. Lobão. O Herbert Viana. Um menino que nasceu lá, eu vi ele tocando. E ele explodiu depois, era um garoto. Miltinho Guedes. Ele assoviava e tocava sax. Olha Aí só. ele acompanhou o Lobão. Pois Eu acho que foi por um acaso até. Cara, que loucura, né? Cara, que mundo pequeno, E Bia. o Herbert Viana, ele fez um show no Minas, não sei se você lembra disso, derrubaram. Quebraram tudo, Quebraram eu tava lá E eles também. estavam com a camiseta do Radicals. Eu lembro. Fizeram um show com a camiseta do Radicals e depois eles foram pro Radicals. Que bacana. Cara, era muito bom. Era Não, curtiu. sucesso total. Então você viveu Brasília. Vivi Brasília, muito. Bacana. Então já somos contemporâneos aqui da mesma idade, já vivemos muito tempo. Vivemos o melhor que Brasília pôde oferecer. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, era uma época que tinha as bagunças, mas não tinha tanto esquerdopata, né? Na época. Não tinha, não. Era mais tranquilo. Era né? bem mais tranquilo. Brasília era mais segura. Todo mundo se conhecia. Todo mundo ia pro Gilberto Salomão. Todo mundo ia no Primo. Todo mundo ia tomar assim, um chopp no Barril Foods, 2000, no Chaplin. Foods. Primeiro Nossa. Chaplin, depois o Foods, né? O Nossa. Foods, eu lembro que o Renato Moinho. Russo foi tocar uma vez para ganhar sanduíche. Incrível, Olha né? que bacana. O moinho era na 109 Sul. 114 Sul. 114 o moinho. Sul. Tinha um moinho gigante. Tinha um moinho gigante. Cara, Muita paquera rolava ali. Meu Deus do céu. Gente, eu achando que eu ia falar para ela só dos meus podres do Disque Amizade. Porque o Disque Amizade era assim. A gente ligava e marcava, né? Aí quantas vezes, Bia, eu ia pro encontro, chegava lá, descia aquela pessoa bem elegante e eu saía correndo. Mas várias vezes. Eu frequentava ali a 206, a Summer, pra Aline, final de semana. Nossa, era muito tanta gostoso. gente linda, né, em verdade. Brasília. E aí, quando eu ligava pro Disque Amizade, louco pra arrumar uma namoradinha, eu trabalhava no CNPq, eu tinha 15 anos, cara. Entrei lá como office boy. E aí a gente marcava os encontros. Quando descia as gatinhas, bem gatinhas mesmo, eu corria. Você saía correndo, né? Tá certo. Agora, Bia, com tudo isso, você foi ser advogada. Trabalhou 23 anos. Com 24 anos na eu trabalhei procuradoria. no SERPRO primeiro. Com 23 anos você foi o primeiro Me pelo público do formei SERPRO. com 22, fui para o SERPRO, trabalhei 7 anos lá. Olha que legal. E depois passei no concurso da Procuradoria. Antes disso, eu fui assessora no Supremo, assessora no STJ. Nossa, muito trabalho. Gostava muito do meu trabalho. E aí, meu sonho era ser procuradora do DF. Que bacana. Passei no concurso, fui procuradora 24 anos, até me aposentar, porque aí eu já estava com outro sonho, né? Que era de realmente lutar pelo Brasil, na política. E aí me aposentei, depois de um ano resolvi me candidatar. Entrei, Foi tô aqui. fantástico. Agora me conta uma coisa. Você foi responsável
por 90% das manifestações em Brasília. Hoje eu vim aqui, eu quero saber. Aquela do não é pelos 20 centavos que lotou. Não, naquela eu ainda não estava. Você não estava naquela? Aquela foi 2013. 13, Eu comecei em 2014. Ah, que bacana. Naquela eu ainda não estava. Eu achei que aquela tinha sido só a sua primeira. Não, 2014. 2014. E aí começou a... vou te falar bem honestamente. Eu te responsabilizo, você e o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, por ter acordado o gigante. Pô, o gigante estava dormindo, principalmente aqui em Brasília, que o povo só queria funcionário público, fazer concursos e ter uma vida tranquila. E hoje a gente vê pessoas sendo presas na rua porque estão discutindo política, como aconteceu em São Paulo, o rapaz falando mal do Supremo Tribunal Federal e foi preso, não é isso? E o que você sente quando você vê essa galera toda inteirada? Porque você que está há muito tempo em Brasília, antigamente o povo não estava nem aí para política. Não, nem eu, ninguém. Eu digo o seguinte, o primeiro podcast que eu fiz, ele se chamava... O título que a gente deu foi Eu Só Queria Viver a Minha Vida em Paz, mas o PT não deixa. Isso foi em 2015, que legal, né? Cara. Porque nós, assim, os conservadores, as pessoas de direita, a gente não ligava mesmo, não queria entrar na política, a gente queria viver a nossa vida, trabalhar, criar os filhos, né? Deixar um legado depois para os filhos. Só que a gente foi obrigado a entrar em campo, porque começaram a mexer com coisas muito caras para a gente, nossa família, doutrinação das crianças, a violência, a gente perdendo amigos, parentes para a violência urbana. Não tinha condição, a gente precisava entrar. Mas nós não podemos deixar de citar. Claro. Eu acho que um dos grandes responsáveis, se não o maior, por despertar o povo brasileiro e o povo da direita, que foi o professor Olavo de Carvalho. Claro. Ia chegar nele porque, claro, não era tão próximo aqui de Brasília, que era de São Paulo, né, Bia? O professor Olavo, ele morava na Virgínia, nos Estados Unidos. Né? Já estava fora do Brasil há muito tempo. Grande perda, né? O ano passado. Foi esse ano que ele faleceu? Foi ano passado, né? Ano passado, né? Acho que foi. E a gente está falando... Foi janeiro desse ano, né? E a gente está falando de um cara que... Inteligentíssimo, né, cara? Agora, já que você citou, então não é só ele, né? Escola Sem Partido... Advogado Miguel Najib. Sim. Outra pessoa. Foi, o Miguel é meu cunhado, né? Casado com a minha irmã. Eu não sabia. E ele já estava envolvido com essa coisa, né? Do combate à doutrinação nas escolas. Ele parece que passou por um problema. Sim, a filha dele com 14 anos, eu acho, que ou absurdo. Menos. Na escola, o professor de história no Sigma, que era um colégio particular, um colégio caro. Onde minha esposa dá aula. E lá o professor de história ensinou para a moçada que Che Guevara era a mesma coisa que São Francisco de Assis. Que isso, uma pessoa bondosa, que lutava, era caridosa. E aí, ele, quando soube disso, ele ficou furioso, né? E aí ele foi lá tirar satisfação com o professor. Falou, eu sou católico, São Francisco, sabe? Você queria comparar um assassino como Che Guevara. Aí ele, não, eu sou professor, eu ensino o que eu quiser. Nesse nível. Nossa, cara e aí os pais defenderam o professor. E ele ficou muito assim, falou, meu Deus, está acontecendo alguma coisa muito estranha. E aí ele começou a conversar com outras pessoas e viram que realmente o nível de doutrinação nas escolas era um negócio assustador, né? Não, é aquilo que você falou, nós da direita, nós não estávamos querendo nos envolver com a política e os esquerdopatas, eles já estavam doutrinando há muitos anos. Eu recebi aqui um garoto muito inteligente, Iago Magalhães, que ele me falou que aqueles caras que estão na faculdade, no 10º curso, que não termina nunca... vão ser os professores de colégios. Exatamente, que hoje são os militantes, né? Os militantes. Eles realmente não saem nunca da universidade porque não querem trabalhar, querem ficar ali sendo pagos pelo dinheiro público, né? Dinheiro público não existe, né, gente? É o dinheiro que sai do bolso do pagador de impostos, né? É verdade. Então... É um absurdo, né? O Iago também me alertou uma coisa do Che Guevara que eu não sabia, cara. Quando ele foi assassinado, morto, não foi assassinado, nada. Ele estava com 2 Rolex, quer dizer que o povo gosta do comunismo para os outros, né? Para eles, nada. Mas nós não viemos aqui para falar de Che Guevara, nós viemos aqui para falar de Bia Kicis. Bia atira bem, Bia?
Eu sou CAC, né? Colecionadora, atiradora e caçadora. Caçadora, atiradora e colecionador. Aprendi, né? Eu não tinha essa... Não era voltada para isso antes. Mas à medida que eu fui me envolvendo com a política e vendo as nossas liberdades serem solapadas e entender, ter a compreensão de que a legítima defesa ela só pode ser exercida se você tiver os meios de ação, né? Então, se fala tanto em igualdade, a mulher tem que ter igualdade com o homem. Como é que você iguala uma pessoa mais fraca a uma pessoa mais forte? Como é que você iguala até um homem franzino a um homem muito forte? Pela arma. Pela arma, não é verdade. Então, assim, a gente começou a ver, inclusive, os índices de violência caírem no Brasil depois que a população se armou. E você começa a estudar e ver o quê? Todo tirano desarma o seu povo antes de impor a tirania. Exato. Verdade. Então, assim, você vai vendo que você foi doutrinado, aprendeu tanta coisa. Ah, gente, quer dizer que para ter paz você tem que soltar pombinha branca? Não vai resolver, né? Ontem, na minha live, que eu faço todo domingo à noite, eu ouvi uma pessoa escreveu assim, eu prefiro armas ali, eu prefiro livros a armas, porque os livros dão conhecimento. Eu falei, é verdade. Os livros trazem conhecimento. Inclusive, quando você lê, né, os livros certos, você aprende que a arma é um meio de ação para você se defender. A não ser que você tenha um livro muito pesado, que a hora que um assaltante entrar na tua casa, você taque o livro na cabeça dele. Né? É só um. Acertar. Acerta, meu filho. Porque a hora que entrar alguém para estuprar tua mãe, tua irmã, tua filha, tua mulher, para te matar, te prender, não vai adiantar o teu conhecimento. Você vai precisar de uma arma mesmo. É verdade. E você teve lá no sábado? Como é que foi? Foi bacana? Claro, eu tive lá no ProArmas. Eu sou teu seguidor também no Telegram, porque a Bia, ela tá em todas, viu, galera? Se eu fosse você, já anotava aí. O Instagram é muito fácil. Esse eu decorei. @BiaKisses. Kisses é K-I-C-I-S. Simples. Não vamos inventar com Y, com H. Não precisa disso, né, Bia? Então, o Instagram é simples. Agora, ela tem página no YouTube, ela tem Telegram, ela tem tudo. Twitter, Facebook. Favor, já passa aí pro povo seguir. @BiaKisses. No Facebook simples. É BiaKisses Oficial, @BiaKisses. Pronto. Agora me conta uma coisa, tá concorrendo só em duas? No Congresso em Foco? Congresso em Foco? Pô, eu estou concorrendo no quesito melhor parlamentar, né? Que é o mais amplo. Que já dizem que você é a primeira em tudo mesmo. Dizem que tem 5 no Congresso que briga. Eu preciso do povo entrar lá, se dar o trabalho de entrar lá e votar em mim, né? E é simples, galera. Olha só. Prêmio.Congresso em Foco. Simples assim. Você entra lá, vai aparecer uma lista, vai pegar umas perguntinhas em cima e embaixo as carinhas dos deputados. O esquerdopata, você pula tudo. Vai nos de direita, tem Bia, tem Flávia, tem Belmonte, tem muita gente boa lá. Não é isso, Bia? Isso. E a outro quesito lá é liberdade do transporte. Porque eu lutei muito, né, pela questão do Uber, do Buser, para que a gente não tenha, né, assim, uma limitação. A gente precisa ter opções. Com certeza. E eu valorizo muito o empreendedor, né? Valorizo muito as pessoas que investem, né, para que a gente possa ter mais liberdade e a gente possa ter prosperidade, possa ter empregos, possa ter trabalho, não é? E possa ter qualidade de vida, tecnologia e tudo mais. Pois é, eu não vi lá pesquisa do agro, que você ajuda também. Pois eu não vi também. Teve agora Foi 18 caminhões, 30 Foram 20 e poucos caminhões, 40 mini caminhões, mini tratores, transtobatinhas. Foi uma PEC, não, perdão. Foi emenda parlamentar sua, minha. Né? Eu, outro dia, fiquei até surpresa de saber, né, que eu sou a parlamentar que mais investi na Embrapa para pesquisas. Isso, eu também vi. E mais invisto no agrofamiliar, no agronegócio familiar. Bacana, realmente, bacana. Essa é uma parte muito forte do meu mandato. Hoje mesmo eu estive... Né, já cheguei, estava aqui toda suja de terra, de barro. Estive em Braslândia, estive em Padre Bernardo, em vários locais, no assentamento Maranata, vários locais, porque eu trabalho muito pelo agricultor familiar, que são pessoas que realmente arregaçam as mangas, botam 70% do alimento na nossa mesa. E tem mais, trabalho pelos catadores, recicladores. Pela primeira vez também eles receberam equipamento, receberam uma máquina extrusora,
que faz com que o faturamento deles mais que quadruplique, Olha aí. facilita o trabalho e traz realmente recursos, ganhos financeiros. Então, assim, eu olho para aquelas pessoas mais necessitadas. Graças a Deus, no meu mandato, eu tenho oportunidade não só de lutar pela liberdade, pelas famílias, mas lutar também por aqueles mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. E olha que bacana, esse trabalho todo, gente, faz com que a economia circule, o dinheiro fique aqui. O pequeno, ele vai vir comprar um carro numa loja aqui em Brasília, ele vai comprar na quitanda da esquina. Então, é um belíssimo trabalho. Meus parabéns, Bia. Agora, eu ia começar até o nosso programa querendo saber e te propor uma sociedade. Posso? Eu quero que você diga aí qual é o elixir que você bebe, mulher. Trabalha tanto, corre tanto. Vamos industrializar isso e vamos ficar ricos. Que energia. Além do reiki. Sim, com certeza o reiki dá muita energia. Mas eu acho que quando a gente é motivado, a gente ganha uma força que vem de dentro, sabe? É aquela força do seu espírito, né? Eu sou uma pessoa muito focada. Eu encaro meu mandato como uma missão. Legal. Eu não estou no meu mandato para eu desfrutar do mandato, né? Isso aqui é para eu servir. Assim como eu encarava o meu papel na procuradoria também, sempre me vi como uma servidora pública, entendendo a real conotação dessa palavra, sabe? Então, eu acho que isso dá força. Porque a gente está numa guerra, uma guerra cultural, e numa guerra, meu amigo, não dá para querer sombra e água fresca. Não dá para dormir, não dá para relaxar, né, Bia? Assim, depois de uns 4 anos, ou um pouco mais, dormindo numa média de 3 horas por noite, eu resolvi dar uma virada nessa chave, porque também a gente não aguenta. Claro. Então, desde o ano passado, que eu estou cuidando mais de mim também, dormindo mais cedo. Tô sabendo até que você está malhando. Estou malhando 4 vezes por semana, acordo às 5h30 da manhã. É mesmo? 4 vezes por semana, acordo às 5h30, vou malhar, 6h30 já estou malhando com o meu personal. E isso está sendo muito bom. E daí isso começou a me dar sono. Então, assim, chega de noite, eu preciso dormir. Então, eu tenho dormido aí umas 6 horas por noite. E isso está fazendo muita diferença também, né? Porque a gente precisa, né? Precisa de gás. Com certeza, tem que repor, né? Agora me conta uma coisa. Os filhão abraçam a sua luta? Sim, demais. Eles são, assim, super apoiadores. Samuel, um empresário e é engenheiro, ainda não está na política. Não, eles não estão na política, mas, por exemplo, o Samuel, que é o mais velho, que é o engenheiro mecatrônico. E nossa, cabeção inteligente. Muito, nossa. E é um menino, assim, que lê tudo, conhece profundamente. Ele me apoia muito, inclusive a gente conversa demais, ele me dá muitas dicas na questão da política, é um super companheiro. E ele trabalha como consultor, né? Consultor de empresas, junto com a namorada, eles têm uma empresa de consultoria financeira, contábil também, e é sócio do irmão numa das empresas, né? Então, o sua mãe trabalha muito. Trabalha muito. E o outro é empresário, fez administração de empresas na UNB. E assim, trabalha com restaurantes, né? Tem restaurante, pizzaria, distribuidora. É muito bom. São muito trabalhadores. Que bom, né? Então, criados, já te deram alguns netos? Não. Ainda não, mas está perto. Deus, tem que falar para esse popular esse país. Estamos precisando de botar. Porque com um sangue bom desse, tem que passar e botar mais gente no mundo, não é isso? A minha irmã, né? Eu já sou tia-avó, né? Tem 9. A minha irmã está com 9 netos. Então, assim. Então, mas daqui a pouco eu chego lá. Também. Sim, com certeza. Apaixonada pelas crianças. Não tem coisa melhor do que corujar filho dos outros, né? Porque você coruja ali, brinca e depois toma. É verdade. O filho é teu. Agora, Bia, me conta uma coisa. Além da gente se indignar, reclamar, o que a gente pode fazer para mudar? Por exemplo, essa semana eu vi um negócio que até eu acho que você foi para a tribuna falar desse encontro que vai ter em Nova York, com presença de 5 ministros. Cara, esses caras são loucos, meu. É um absurdo, né? Chegou às minhas mãos um panfleto, um folder, né, um cartaz, digamos assim, de um evento Brasil Conference, em Nova York, dias 14 e 15 de novembro. Com a presença de 5 ministros do Supremo, inclusive um recém-eleito presidente do TSE, que vai presidir as eleições, e vários economistas, como Pércio Arida, todos de esquerda, todos ligados ao Lula, ao Fernando Henrique, tudo gente de esquerda. Galera.
14 de novembro. 14 e 15 de novembro. Já passou as eleições. Sim, e aí como é que era o título da palestra? A economia do Brasil com o novo governo. Olha, cara. Aí quando eu vi isso, falei, como assim com o novo governo? Que Já novo estão governo? discutindo Eles que- já estão considerando que o Bolsonaro não vai ser reeleito, que nós teremos um novo governo, um governo do Lula. Né? Isso me preocupou muito. E aí eu Assusta mesmo. eu liguei no telefone que tinha, atendeu lá, Grupo Dória, Ah, meu Deus. Só porque podia ser o calça realmente apertada, né? é Grupo Lead lá, né? O Lead é do Dória. Mas aí eu quis saber se aquele e-mail, aquele site que tinha lá para o pessoal se inscrever, se era correto, porque às vezes podia ser uma informação falsa. É. E eu sempre tenho cuidado de checar. Apesar de dizerem que eu faço fake news, a gente sabe que isso é conversa fiada, que fake news é sinônimo de verdades inconvenientes. É verdade. Então eu liguei, confirmei, daí eu subi na tribuna e fiz essa denúncia. Falei, olha o que está acontecendo aqui, é um absurdo. O que eles sabem que nós não sabemos? Que já estão Exato. anunciando um novo governo. Aí eles disseram o seguinte, mudaram o título para a economia do Brasil pós-eleições Ah, e já disseram, mudaram o e título. disseram o seguinte, que agora com esse título tinha ficado ainda mais claro a intenção deles, que quem quer que seja eleito, ele ou ela, né, porque tem a Simone Tebet, ou um vencedor ou uma vencedora, que a intenção deles era essa. E que quem interpretasse de outra forma estaria interpretando errado. Ah, você Quer dizer, tá em vez deles pedirem ele- desculpas, ele é culpa. eles lá dizem que eu interpretei errado, Que e muitas loucos, pessoas cara, interpretaram que assim. loucos. São os donos da verdade, é isso que eu digo. O momento que nós vivemos é um momento muito delicado, porque existem agora os fact-checkers, os donos da verdade, que dizem o que você tem que pensar, como você tem que interpretar algo, como você tem que o agir. que você pode dizer, É. né? E te chamam de mentiroso, propagador de fake news, quando tudo que você está fazendo é emitir a sua opinião resguardado por garantias constitucionais, seja a liberdade de expressão, seja a imunidade parlamentar. Bia, eu tinha até anotado aqui para te perguntar. Por que você acha que os esquerdopatas, esses malucos, que eu me recuso a falar o nome do... Como é que é, gente? Do descondenado. Mas eu chamo ele de psicopata. E por que você acha que os psicopatas, eles têm a mania de nos acusar do que eles fazem? Por exemplo, esse Exatamente. negócio da fake news mesmo. Teve uma CPI, teve um moreno, um rapaz de cabelão, que foi lá e falou, não, pro governo eu não fiz não, mas para você. Apontou o dedo. Foi o River. Não é? Eu não lembrava o nome. É. Cara, ele deu ali uma aula dizendo como é que era, de todo o maquinário que era usado. Ele falou, o Rui Falcão perguntou assim, você fez robô, disparo. você usou disparo em massa, Uhum. usou robô Pro governo. para a campanha do Bolsonaro? Ele falou, não, para do Bolsonaro não, eu fiz pro seu partido. É. Aí o Rui Falcão falou assim, para quem, por exemplo? Cite um. Ele falou, para você. Eu lembro. Cara, esse tipo de coisa, entendeu? Era para desmoralizar, acabar. Mas aí a mídia não reverbera, o Supremo ignora. Ele não foi parar lá no inquérito das fake news, que já é uma excrescência, não foi parar nos atos antidemocráticos, outra excrescência. Eles ignoram e colocam a gente porque o objetivo deles é nos calar. E O derrubar objetivo governo. deles é derrubar o governo. É tirar o Bolsonaro do poder. Esse é o objetivo deles. E, para isso, eles precisam acabar com todos nós. Entendeu? Eles colocam a gente em inquérito para a gente ver se a gente fica mais intimidado. Né? Criou A uma gente já sabe que é CPI da assim. Covid, que foi uma piada, um circo mesmo aquilo. Um circo horroroso. Não, eu acompanhei pela primeira vez, eu achei interessante que a gente saía aqui para almoçar nas televisões, o povo assistindo CPI. Cara, eu falei, cara, o Brasil tá mudando. O povo não acredita em nada disso, né? E o bom é O povo isso. fica revoltado, indignado. É E verdade. quanto mais eles batem, né, assim, mais o povo apoia o presidente Bolsonaro, porque o povo está vendo, gente. Você vê que ministro Supremo, 3 deles iam dar palestras no sul do Brasil. Não puderam ir, porque o povo não aceitou. Não Os aceitou. empresários se uniram, o povo foi contra, eles não puderam ir. Aí para onde que eles vão? Paris, Londres, Nova York. E vão para quê? Para falar mal do Brasil, para falar mal do governo, para falar mal do Bolsonaro, para criar mentiras a respeito do governo, para mentir à vontade.
entendeu? E mesmo assim foram confrontados lá em Londres, né? Pois é, eu fico assim, analisando. Isso não é um crime de lesa pátria? Você que foi aí da procuradoria, você que manja um pouquinho de lei, você está num país ocupando um cargo público de prestígio, que é um ministro, e para fora fala mal. Mas também, depois do exemplo do nosso... gente, o Lula que falava de crianças, que falava né? de criança na rua e falava assim, a gente mentia beça, a gente inventava, chutava os números, ninguém conferia. Falava que tinha não sei quantos milhões Falava de crianças rindo, na rua. Não, gente. É uma piada. Né? É uma piada de muito mau gosto. Agora, como é que você consegue... Eu já perguntei, o Alexia, ela não quis me dizer, viu, galera, para ter tanta disposição. Eu falei. É a motivação. A motivação, perdão, falou, desculpa. Eu falei, tem que ter motivação. Falou, meu debug está desligado hoje. Mas me fala aqui, e para aguentar esses loucos que falam besteira um atrás do outro, você não... Apesar que, galera, não é aconselhável ser doido igual a Aderbal, porque eu já passo para gritar, xingar. E esse final de semana teve uma tragédia aí entre dois rapazes que a imprensa esquerdopata também tentou lacrar e já se deu mal. Já foi provado que... Eles começaram dizendo que um bolsonarista entra numa festa disparando arma de fogo, né? E aí já estão provando aí que não foi bem assim, o cara foi deixar a esposa e lá o cara provocou, jogou uma pedra e começou a briga. Eu não aconselho a ninguém também a fazer isso, mas estou aqui até dando um contra-testemunho porque eu sou nervosinho, eu não levo desaforo para casa. E aí eu te pergunto, como que é, Bia, passar por isso? Por exemplo, você esteve ali na frente da CCJ, aguentando aqueles abutres, cara. Eu assisti alguma coisa, eu falava, gente, se eu fosse essa mulher, eu voava em cima desse... Tem gente que fala que eu já trilhei meu caminho pro céu ali, já garanti. Já está com a escadinha pronta. Mas olha, é bem complicado, né? Não é fácil, não. Você tem que ter um objetivo, você tem que entender a missão. Eu vi uma cena de você com a Maria do Rosário, que eu falei, cara, teve muitas. Que classe. Como manter essa classe, gente? Olha assim, graças a Deus, você é uma pessoa religiosa, católica? Sou católica. Você reza muito? Rezo muito, vou à missa todo domingo. Que legal, que bacana. Peço muitas vezes assim, umas bênçãos especiais também, porque precisa. Além disso, eu sou mestre de Reiki, né? Então, é uma energia maravilhosa que me ajuda muito também, uma energia de cura, de equilíbrio. Chinesa? Japonesa. O Reiki foi desenvolvido. Tem um livro de Reiki escrito. Então, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho uma inteligência emocional muito grande. É difícil eu perder a paciência, sabe? E até porque sou professora de meditação também, pratico meditação, mais que praticante de meditação, então você aprende, né? Eu recomendo aí o pessoal para ler o livro do Eckhart Tolle também, O Poder do Agora, é muito bom, que ensina você a como lidar com o estresse do momento, é fantástico. Vou até anotar. O Poder do Agora. Vou anotar porque eu preciso. Eckhart Tolle. E aí, existem muitos professores maravilhosos de meditação, mas eu acho que esse aí, sabe, ele desvenda muitos mistérios, assim, ensina a gente um caminho para você se interiorizar. Bom, e aí eu fazia muito isso, né? Era um exercício mesmo, né? De meditação, estar ali assistindo sem me envolver com aquelas coisas todas que elas faziam. E consegui, inclusive, né, colocar, imprimir ali um ritmo de trabalho que levou 2 meses para eu conseguir realmente dominar. Não foi fácil, porque eles estavam dispostos, principalmente as mulheres, né? As mulheres que acham que lugar de mulher onde ela quiser, que tem que ter mais mulher na política, essas eram que mais infernizavam a minha vida lá, né? Os homens até que eram mais respeitosos, com raras e nada honrosas exceções. Mas... o que acontece é o seguinte, começaram aquela coisa de ficar chamando o presidente de genocida para lá, genocida para cá, eu acabei com a festa. Porque eu lendo o regimento, eu encontrei um artigo, 73, inciso 12, que diz que nenhum parlamentar pode se referir a outro parlamentar de forma descortês ou injuriosa e nem a membro de poder constituído. Aí eu falei, peraí. Né? Chamar o presidente de genocida, né? Além de ser descortês, no mínimo, é injurioso e ele é membro de poder constituído, ele é chefe de poder. Então, eles começaram a chamar de genocida isso, aquilo. Eu falei, olha, quero chamar a atenção aqui para o artigo 73, inciso 12, parará. Eles ficaram loucos, porque ninguém nunca tinha feito isso. Aí eu comecei, chamei a atenção, adverti,
mas eu não podia caçar a palavra, porque só o presidente da Câmara que pode fazer isso. O presidente de comissão não pode caçar a palavra por esse motivo. Tem outros. Tá. Mas ali eu comecei a advertir isso e aquilo. Aí, o que você vai fazer? Eu falei, usando outro artigo, eu mandei que retirasse das notas taquigráficas que não fique registrado. Essas menções. Então não podia ficar registrado e tal, né? E eles ficaram loucos. Aí foram recorrer para Arthur Lira. E eu fui lá falar com o Lira. Ô, Lira, é o seguinte, você não pode me desautorizar. Eu fiz isso. Aí ele falou assim, mas que bobagem, por que você faz isso? Pede para o seu partido entrar com uma representação no Conselho de Ética. Eu falei, bom, primeiro que eu não tenho partido, né? Porque eu era do PSL ali, rachado. Eu falei, segundo, que eu estou só usando o regimento. Aí ele, o que diz o regimento? Aí eu mostrei para ele, artigo tal. Ele não conhecia. Ele sabia. Aí ele falou, tem isso aqui? Tem. Aí ele manteve a minha decisão. E melhor do que isso, ele começou a usar esse artigo. Então, no plenário, tem um tal de Glauber Braga que ninguém aguenta. Nossa, o cara, ele faz molecagem. O negócio dele é fazer molecagem. É o papel dele. E aí ele começou a agredir até o Lira. Aí o Lira usou o artigo 73, inciso 12. Já usou, e já tinha usado meses atrás também, o ano passado. Então, assim, pegou. Entendeu? Eu falei, ó, eu fazendo escola, a presidente da CCJ fazendo escola. E aí acabei com essa graça. Eles pararam de chamar o presidente genocida na CCJ, entendeu? Porque eu aplicava o regimento, pronto. Agora, Bia, você falou aí muito bem que você, PSL e tal, Machado, covardia que fizeram com o nosso presidente, com o nosso Brasil, com o nosso povo brasileiro, de não deixar o Brasil do presidente, o partido que o presidente estava... Aliança pelo Brasil. O Aliança. Aquilo ali foi uma covardia do Barroso. Assim, não, eu não diria nem que chegou lá, assim. Na verdade, houve uma série de situações que a gente que não conseguiram colher o número de assinaturas. Mas também a gente não tinha nenhuma garantia de que o TSE iria realmente confirmar, né, o partido, homologar. Então, assim, teve muito problema no caminho. E teve pandemia no caminho, teve uma série de problemas. Guerra, muita coisa. Agora, eu, sinceramente, eu acho que eles não deixariam o Bolsonaro ter um partido conservador. Eu acho que eles não deixariam. Mas você sabe se desistiu ou não? Tá? Continua o processo. Tem que começar tudo de novo, né? Porque as assinaturas só valem por 2 anos. Tem que começar a colher tudo outra vez. Os meus amigos esquerdopatas começavam a falar para mim, porque infelizmente... amigo a gente não escolhe, né? E os caras, alguns... O presidente não conseguiu... Não, amigo a gente escolhe, que a gente não escolhe é parente. Parente, é verdade. Amigo a gente escolhe. O presidente não conseguiu ter um partido. Eu falei, cara, o presidente não conseguiu porque ele não derramou dinheiro. Exatamente. Que era até um jargão. Eu votei, fiz campanha para o Bolsonaro e falava assim, cara, olha como seria fácil para ele governar. Chamava lá na época o Cunha não, que era Rodrigo Maia, Alcolumbre, fazia o conchavo com esses caras e ia governar. Fazia o que todos faziam e derramava dinheiro na mídia, né? Muito na mídia. Você chegou no Ele ia ter todo mundo ali debaixo da asinha dele, mas ele não quis. É verdade. Né? Ele preza pela verdade. Aliás, lembrei aqui de uma frase que é da Dercy Gonçalves, né? Que falava assim, que a mídia é tão honesta que se você pagar, eles falam até a verdade. Ótima. Essa é ótima. Agora, vamos mudar para um tema mais polêmico. O que você achou daquela história do aborto do Rio Grande do Sul lá? Santa Catarina, né? Santa Catarina, né? Um horror, um descalabro. 2 crimes. 2, né? Foram 2 crimes. Né? Porque, assim, o que aconteceu com a menina é que, na verdade, tem um crime que a esquerda ela faz questão de sexualizar as crianças. É verdade. Né? Então, ali houve uma falta de pai, mãe, sei lá o que foi. Eram 2 crianças. Então, não houve propriamente um estupro. Porque eram 2 crianças de 13 anos, né? O menino de 13, a menina de 10. Depois ela fez 11 quando estava para ter neném. 5º mês já de gravidez. E aí o que aconteceu foi que a legislação, o Código Penal, ele entende que não pode ser punido o aborto quando a mulher é vítima de estupro. Então, ali já é um caso duvidoso, porque assim, ou foi estupro ou não foi estupro. Não dá para definir bem, né? Porque não houve agressão. Há uma presunção de que menor de 14, a conjunção carnal é estupro, porém o menino também era menor e foi consentido. Bom, de qualquer forma, uma coisa muito triste que aconteceu. E quando há risco para a vida da mulher. E o Supremo alargou as condições, né, que permitem o aborto sem punição, que é no caso do feto anencefalo. Né? Bom,
que já está errado, porque quem tem que alargar qualquer coisa tem que ser a Câmara e o Senado, tem que ser o Congresso, não pode ser o Supremo. Mas, enfim, o que aconteceu foi que aquela menina, quando ela foi pedir autorização para o aborto, né, porque assim, os médicos se recusaram a fazer. A equipe médica não quis fazer porque ela já estava com a gestação muito avançada. E pelas normas técnicas médicas, o aborto só pode ser feito até 22 semanas. E ela já estava além. Por quê? Você só pode considerar aborto o período em que o próprio corpo pode expulsar. Então, isso só acontece até 22 semanas. Depois disso, é parto uma cesárea antecipado, né? E aí, o que acontece? Eles foram à justiça, a mãe da menina, e a juíza tentou usar de todos os meios legais, né, que ela tem obrigação como juíza de família e de adolescente, de menor, de conversar com a menina, tentar evitar aquele assassinato do bebê, porque já era um bebezinho grande, né? Totalmente formado. Isso aqui é um pezinho de uma criança com 12 semanas. Pois é. Ele já estava com 20... Estava com 29 semanas. Já pensou, cara? Formado, 7 meses. Tem criança que nasce com essa idade, é parto prematuro. E aí... e sobrevive, né? E tá aí... E aí, o que acontece é que a juíza, ela tentou apontar um outro caminho. Muitas pessoas começaram a se oferecer para adotar a criança e houve um vazamento, porque tudo isso estava correndo em sigilo. Só que alguém vazou essa história, entendeu? Aí pronto. E aí virou um escarcéu. E a mídia, para variar, fazendo um desserviço, a mídia acabando, tentando destruir a juíza. Falou que era estupro, o estupro botou na cabeça do povo. E tentando destruir a reputação dessa juíza. Fizeram, assim, uma destruição. E aí, o que acontece é que depois se viu que não era nada disso. Ela estava simplesmente fazendo o papel dela de juíza de família e, por conta de toda essa desinformação que houve, que é criminosa, uma promotora que não tem essa atribuição determinou que os médicos fizessem o aborto. Foi uma promotora, não teve ordem judicial. E aí os médicos fizeram, e aí já não era aborto, né? Eles tiveram que matar, estraçalhar o bebê. Foi uma coisa pavorosa. Coisa louca. E a menina poderia ter passado, né, pela cesárea e tirado o bebê vivo. Não é? Se não quisesse ficar, tinham muitas pessoas. Ninguém queria forçar a menina a ficar com o bebê. Claro que é uma criança de 11 anos que está passando. Eu tenho muita pena dessa menina, porque ela está passando por um trauma terrível, de qualquer forma. O que quer que acontecesse já seria um trauma na vida dessa criança. Agora, assassinar esse bebê, gente, é uma coisa assim. Crueldade. É de uma crueldade sem tamanho. E a esquerda está festejando isso. Eles celebram a cultura da morte. É verdade. Quem falou muito bem sobre isso foi a deputada Cristonieto, tá? Uma grande defensora da vida, e esse povo está celebrando a cultura da morte. É um absurdo, né, Bia? E olha, eu li em algum lugar que a lista de casais querendo adotar uma criança já ultrapassa mais de 100 mil casais no Brasil. Nossa, nem sabia que era tanto. Eu também não sabia que era tanto. Quando começou, eu falei, deve ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas querendo adotar. Só em Brasília tinha mais de 3.000 pessoas na lista, aguardando uma doação. Cara, é muito louco. Só que ninguém quer pegar... Desculpa, neguinho, branquinho. Daqui a pouco vão me crucificar também. Os casais preferem bebês. Mas é natural, né? Do que você pegar uma criança formada com uma série de problemas que você não sabe. Isso. É muito complicado. Essa coisa da adoção... você tem que tomar cuidado mesmo, né? É verdade. Porque você não sabe que ambiente de violência, onde essa pessoa... Então, assim, acho muito bacana pessoas que adotam, que têm essa disponibilidade, inclusive pessoas que adotam irmãos, né? Adota um, aí quer adota a família, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, eu só estou dizendo que eu acho natural que as pessoas queiram adotar bebê. Claro. Vamos mudar. Gente, eu estou correndo com o programa. Esse papo aqui era para levar 6 dias. Mas eu já recebi da assessoria da Bia, que ela tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou tentar ser bem breve. E eu já vou fazer igual o Fred, vou dar no joelho. Nós somos Fluminense. Urnas eletrônicas. O que você acha? Por que estão querendo esconder? Por que o Supremo, por que alguns ministros... Gente, quando eu falar Supremo, entenda, o Supremo é uma instituição maravilhosa. Alguns ministros que fazem parte do Supremo
que são esses iluminados. Falar bem deles, senão eles derrubam o canal. Pois é, né? Então, assim, eu luto por transparência nas eleições, desde 2014. Tem gente que luta muito mais tempo. O Brizola, por exemplo, lá atrás, em 95, eu acho, não sei se foi antes, ele conseguiu provar que estava havendo fraude na contagem dos votos. E só conseguiram corrigir porque tinha as cédulas para eles conferirem. Saber que a contagem estava sendo fraudada. Então, assim, há muito tempo se luta por transparência, já aprovaram vários projetos de lei no Congresso, vários, e sempre o TSE dá um jeito de derrubar os projetos. Em 2015 se aprovou um projeto do voto impresso auditável e era para implementar em 2018, porque eles disseram que não tinham como implementar mais rápido. Olha só, 2015, 3 anos. E não implementaram, arrumaram uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, derrubaram o voto impresso, apesar de todas as evidências de que existe vulnerabilidade mesmo. Já tinha passado na Câmara e estava no Senado engavetado, não tinha uma história? Não, é que tinha dois. Tinha um que estava engavetado no Senado, que eles destacaram, não votaram, e outro que foi aprovado. Tanto que a Dilma vetou e o Congresso derrubou o veto dela em 2015. Então, foi uma vitória. Na época, a gente festejou, vamos ter eleições transparentes em 2018. Não tivemos eleições transparentes. Se houve fraude ou não, a gente não tem como provar. O TSE também não tem como provar que não houve, porque as urnas não são inteiramente auditáveis, elas têm muitas fragilidades, muita vulnerabilidades, e tem muita mentira e desinformação correndo solta. Por exemplo, o ministro Barroso dizer na cara dura que a gente queria a volta da cédula do papel. A gente nunca pediu a volta da cédula do papel, a gente queria a urna eletrônica com o voto impresso nos moldes do que é feito na Argentina ou no Paraguai. Você viu um vídeo do Barroso rechaçaram a nossa urna. A nossa urna, gente, é de primeira geração. E ela foi rechaçada no mundo inteiro, a não ser em Butão e Bangladesh, tá? Países super tecnológicos, tá? A Alemanha diz que a nossa urna é inconstitucional, Estados Unidos já usaram, não usam mais, França não usa, Japão se recusou a usar, Paraguai rejeitou a nossa urna. La garantia sou eu. Nem o Paraguai quis. A Argentina não usa. Eles usam uma urna muito mais moderna, que é com o visor. Você digita, mas sai um cartãozinho impresso com um código de barras. Você passa o leitor de barras. Já vê quem foi. Em quem votou direitinho. Quem foi votado, o eleitor confere, entendeu? E depois é feita a contagem na frente de todo mundo, porque você tem que contar voto a voto, o escrutínio tem que ser público. E daí eles inventam 1000 desinformações, dizem que a gente queria a volta do papel, que a pessoa ia levar o recibo para casa, ia mostrar, então ia ter os coronéis que iam exigir, ou na favela, os traficantes iam querer ver. Gente, é tudo mentira. A gente só quer transparência. E mesmo assim eles derrubaram a minha PEC, tá, de minha autoria, que eu aprovei na CCJ por 33 votos a 5. Nós tivemos mais de 10 audiências na comissão especial. Todos os técnicos, todos os especialistas chamados, provaram, né, por A mais B, que a urna é vulnerável, que o voto impresso estaria transparência e segurança. Aí foi a hora que o Mr. Barroso foi para dentro do plenário da Câmara para convencer o povo a não votar. Os líderes partidários também trocaram o pessoal da comissão. Os presidentes do partido, vários deles, ajudaram a derrubar a PEC. Isso é uma coisa que é um absurdo. A gente levou a votação e não teve os 308 votos necessários por ser uma PEC. E daí eles enterraram essa PEC e a gente está aí com esse sistema que vocês estão vendo, as Forças Armadas convidadas a participarem, detectaram um monte de falhas. E o Fachin fala o quê? Não, isso vai ficar para depois, para 2026. Olha só. E ainda ficam criando intriga com as Forças Armadas. Estão provocando. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, para mim, é muito claro que as eleições brasileiras são casos de segurança nacional. Com certeza. Nós temos aí a delação do Marcos Valério, que disse que esse candidato aí, o Lula, é o chefe de um partido, né? Que ele é o chefe, ele é o líder, que é ligado ao PCC. Foi o Marcos Valério que falou, não fui eu, não. Com todas as letras. E falou mais o seguinte, que foi o PT que mandou matar o Celso Daniel e que o Lula sabia. E falou mais o seguinte, que ele cuidava de 100 milhões de reais clandestinos para a campanha do PT. E o Carvajal,
que disse lá na Espanha e nos Estados Unidos que o Lula sabia de tudo e coordenava, né, os dinheiros do tráfico, do narcotráfico que saía da Venezuela, todo o dinheiro que saía, que era usado para o partido dele. Ou seja, um partido criminoso. Ligado a criminosos. A lei brasileira não permite que partido político receba dinheiro do estrangeiro. Quando fala assim, está falando de dinheiro limpo. Agora, que dirá dinheiro do narcotráfico, minha gente? Então, olha, eu vou dizer aqui, tá? Bem francamente para vocês, usando da minha imunidade parlamentar, da minha liberdade de expressão, eu, como parlamentar, tenho o direito, o dever de dizer isso. As eleições brasileiras se tornaram um caso de segurança nacional. E olha, você que vai votar e que é um país, tem o dever de também fiscalizar. Ah, Derbal, mas eu vou reclamar para quem? Se chega lá no Supremo. Cara, vamos fazer barulho. Você vai votar e se você tiver qualquer dúvida, comunique, não fique calado, não se omita. Não é isso, Bia? É isso, tem que ir à delegacia, tem que registrar se houver algum problema. Como acontece muito, a pessoa vai votar. Não, você já votou. Não votei, não, já votaram por você. Gente, isso é comum, quantas hein? Denúncias, muitas denúncias. Muitas. Todas as denúncias acabam em pizza. No final, o Tribunal Eleitoral, os TRS, dizem, você não registrou na hora, não tem como comprovar, e arquivam. Eu tenho cadernos de muitas denúncias de pessoas. E aí dizem que nunca teve uma comprovação de fraude. Claro, não deixam comprovar. Não deixam mostrar as provas. É tudo arquivado. Então você tem o direito de fiscalizar e votar certo. Mais importante é não se ausentar. Tá? Porque o que pode fazer a diferença é um número alto de abstenções. Então, é preciso que você vá votar. Ainda que você esteja desanimado com essa urna, você tem que votar. Porque o que aconteceu agora nos países da América Latina foi um altíssimo número de abstenção. E isso ajudou que uma minoria elegessem governantes de esquerda que estão destruindo o Chile, a Argentina, indo rumo à Venezuela, que já está completamente destruída, que vão destruir a Colômbia. Então, fique de olho e não deixe de votar por nenhum motivo. Vá votar. Não vai viajar. Vou viajar porque se eu não votar, eu só tenho que pagar R$1. Não faça isso. É o futuro do nosso país que está em jogo. Seja responsável. Seus filhos, seus netos. Exatamente. Tá? Então, Bia, você tocou muito bem. Eles estão loteando a nossa América Latina com a esquerda. Sim, é o Foro de São Paulo em ação. Foro de São Paulo. Era isso aí. Você sabe o que eu acho mais ridículo? Além da falta de caráter dos esquerdopatas, e eu falo aqui de todos, é que os caras não têm a menor cara de pau. Eles são capazes de chegar e falar, não, Foro de São Paulo é a teoria da conspiração. E depois o próprio psicopata ir lá e fazer comício e falar de Foro de São Paulo. E o povo brasileiro, Bia, o que você acha que a gente, como seres humanos, nós estamos fazendo a nossa parte? Agora, com a mídia podre que nós temos, infelizmente, o que você acha mais que dá para ser feito? Principalmente essa molecada de 16 anos que tirou o título pela primeira vez. Tem que votar e não pode votar naquele que vai destruir o nosso país, gente. Evidentemente. Olha, gente, vocês têm que ter olhos para ver. Olha para os nossos vizinhos. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Olha o que está acontecendo com o Chile, com a Argentina. Não é? Então, assim, pelo amor de Deus, não se deixem contaminar por um papinho de professor esquerdopata, esquerdistazinho, por esse povo marxista que quer te doutrinar. Né? Vai ler um pouco de Milton Friedman, vai ler Olavo de Carvalho, vai ler alguma coisa que preste para você entender. Começa lendo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Né? Lê o Imbecil Coletivo, lê os livros do Olavo que despertou uma nação, gente. Tem Verdade Sufocada também. É do Olavo? Não, Verdade Sufocada é do... Que dizem que é que eles dizem que é lá, que é Oi? Coronel Brilhante, que o pessoal diz que é torturador, lá, tá, o Coronel Brilhante Ustra, que diga-se de passagem, né? Leia um livro para ver. Não existe nenhuma prova de que ele fosse torturador. Existe, sim, depoimento de terroristas, né? Para você ter ideia, Bia é deputada federal aqui para Brasília, está mais uma vez colocando o nome como pré-candidata.
hoje pelo PL, não é isso? PL, que é o partido do presidente. Eu fiquei esperando para onde ele ia e fui lá. O presidente Bolsonaro foi para o PL, Bia Kicis foi para o PL. Vamos pro Sou PL. pré-candidata à reeleição, deputada federal aqui pelo Distrito Federal. Nós vamos lançar governador para Brasília, pré-candidato a governo, pelo PL? Não, pode ser, né? Pode ser, não tem nada definido. O Arruda do PL acabou de se tornar elegível de novo. Vamos ter a convenção no dia 5 de agosto, vamos ter que aguardar até lá para saber. Vamos sofrendo, contagem regressiva aí. Dia 5 de agosto tem novidades. E tem muita gente boa no PL, né, Bia? Hoje, pena que são apenas 8 vagas como deputado federal. Está aqui a Bia colocando o seu nome mais uma vez como pré-candidato. Eu entrava nas redes dela direto. Pô, vem para o Senado, vem para o Senado. Que a gente tem... É o Senado que tem condição de mudar o Supremo. É verdade. É só o Senado Federal. O Congresso, a Câmara dos Deputados, não tem esse poder, né, Não, Bia? não tem. Essa fiscalização realmente, essa atribuição fica para o Senado. Ao Senado. Então, Bia, eu já estou vendo aqui o meu amigo, seu assessor ali, preocupado com o horário, que a gente falou em 50 minutos, já estamos chegando a 1 hora. Eu queria deixar os microfones e a lente da verdade aqui do podcast 7x7 à sua disposição para você dar o seu recado. Aí você fala com os meninos de 16 anos, fala com os eleitores indecisos, fala com os eleitores que dizem que vai votar branco e nulo, que eu acho uma vergonha. O cara falar isso para mim. Eu até entrevistei um rapaz aqui que falou isso, eu fiquei nervoso ao vivo com ele. Que é um papel que o ser humano... Cara, você não tem que pensar em você. Tem que pensar no seu país, nos seus filhos, nos seus netos. Mas quem vai falar? Que garoto de 16 anos não está pensando nos netos, né? Mas não tem problema, ele tem que pensar no futuro dele mesmo e do país. Mas eu quero começar falando com as mulheres, né? Porque dizem que as mulheres não votam no Bolsonaro. Gente, não é verdade, não. Tem muita mulher que vota no Bolsonaro. E eu queria que vocês pensassem assim, mas tem gente que fala assim, mas ele é grosso, ele fala umas coisas que eu não concordo. Gente, eu prefiro um presidente que fala bobagem do que um que só faz bobagem, né? Que pega o nosso dinheiro, leva para a ditadura africana, ditadura cubana, ditadura da Venezuela, tudo quanto é ditadura, constrói Porto Mariel, que afunda com as nossas estatais. Quando o PT saiu do poder, as nossas estatais estavam com bilhões de endividamento, de prejuízo. E agora as nossas estatais estão dando lucros de bilhões. Eram 40 bilhões de prejuízo, 70 bilhões de lucro. Então, gente, assim, o Brasil, né, com toda a dificuldade de uma pandemia, de uma guerra, o Brasil ainda é dos países que melhor está respondendo a esse momento. Temos inflação? Temos, mas o mundo inteiro tem. O presidente Bolsonaro tem lutado com toda a garra para diminuir. Ele abriu mão, né, de vários impostos, mais de 7 impostos federais. Reduziu, zerou. E agora ele está até sendo imitado lá pelo Biden nos Estados Unidos, que está indo atrás do Congresso para derrubar o imposto do combustível. E isso o presidente Bolsonaro foi o primeiro a fazer aqui, com resistência de vários governadores que agora estão cedendo, porque viram a gasolina já está baixando lá na ponta da bomba. Tá? Então, gente, vamos pensar o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele tem defeitos, como todo mundo tem. Ele fala umas bobagens? Ele fala umas bobagens, tá? Mas ele luta pela nossa liberdade. Ele luta pela vida, ele luta pela nossa família. Ele não vai deixar que ninguém doutrine os nossos filhos, os nossos netos, que ensinem ideologia de gênero. Gente, essa eleição se trata do crime organizado contra a ordem e o progresso. Está nas suas mãos escolher. Não se furte ao seu dever cívico de votar e lutar por um país livre. Não vamos deixar que o Foro de São Paulo tome conta do Brasil e destrua o futuro dos nossos filhos e netos. E eles tentaram. O PT ficou no poder quase 18 anos, não, 16 anos, e quase quebrou o nosso país. E o Bolsonaro, em 3 anos, reconstruiu muita coisa. Não sou apenas um eleitor e garoto propaganda do Bolsonaro, nem o conheço, mas eu sempre bato aqui na tecla que eu quero um país melhor.
Então eu quero um Bolsonaro no poder, eu quero uma Bia Kicis na Câmara. Queria no Senado, mas está na Câmara também. Quem sabe eu chego lá. Eu estou construindo esse caminho. Eu queria que você viesse para o Senado agora, para as eleições que vem, você já vem para governo de Brasília, Bia. Pelo amor de Deus. Agora, não quero deixar a Bia embora, mas a última perguntinha. Sua maior decepção foi Sérgio Moro? Sem dúvida, ele foi uma grande decepção. Acho que para 90% dos brasileiros, né? Foi uma grande decepção. Mas uma outra decepção que eu tenho é com os nossos ministros do Supremo. Eu realmente... eu sou de outro tempo, sabe? Eu fui assessora no Supremo, na época de Moreira Alves, na época de grandes nomes. Sempre respeitei demais o Supremo Tribunal Federal. Isso que está aí, gente, né? Infelizmente, né? Não dá para a gente chamar de Suprema Corte. Não dá, né? Porque, lamentavelmente, nós temos 8 ministros que foram colocados pelo PT. É verdade. Não é? E que estão fazendo de tudo, não é? Para impedir que o presidente governe. Então, estão atacando as nossas liberdades, invadindo competência, atribuição, não só do Executivo, mas também do Parlamento. Então, foi uma grande decepção para mim. Eu que criei o Instituto Resgata Brasil para ajudar a resgatar as instituições. Eu acredito nas instituições, mas, infelizmente, as instituições são feitas também, compostas por homens. E homens, né, cometem muitos erros. A gente tem que ficar de olho. É verdade. Gente, o papo está muito bom. Eu não queria acabar o nosso programa tão cedo, mas eu tenho certeza que vai ter Bia Kicis 2. Assim que sair o número, plataforma de governo, projetos de governo, quero trazer Bia aqui de novo para a gente bater outro papo. E dessa vez eu prometo, ela vai vir ficar pelo menos 2, 3 horas com a gente aqui. Menino do céu! Porque Bia é muita pergunta. Você é muito cativante. A gente conversa com você, a gente sente nos seus olhos, no brilho dos seus olhos, o amor. Eu tive aqui uma entrevista, um bate-papo com um comunicador de Brasília, Henrique Chaves, e ele falava uma coisa: você quer não trabalhar nem um dia da sua vida? Faça o que você ama. Faça o que você ama. Achei fantástico essa frase. E você demonstra isso aqui. Só de você largar seus afazeres, que deve ter 1 bilhão de coisas, para vir nos atender, gratidão é pouco. Não tenho palavras para te agradecer. É um prazer para mim, muito legal falar com o seu público também, que é o público de Brasília, que assim tem a oportunidade de conhecer a Bia Kicis, né? Inclusive aspectos que você relembrou lá de trás e ver gente como a gente, né? Isso. É simples assim, gente como a gente. Bia Kicis é gente como a gente, de carne e osso, que trabalha, que quer um país melhor, gente como a gente. Bia, você tem alguém te devendo? Quer aproveitar e cobrar? quer agradecer alguém? O que você quiser, fique à vontade. Eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, que não desiste nunca. Um cara que quase perdeu a sua vida naquele atentado absurdo, que nunca foi explicado, que eu acho que não dá para ninguém engolir, né? Que o Adélio é um lobo solitário, com o nome dele dentro da Câmara ali, né? Como se eles criaram um álibi para o lobo solitário e apareceram 3 helicópteros cheios de advogados riquíssimos para defender um lobo solitário, né? Então eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, que luta todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada, chincalhada nessa vida, e que, no entanto, está sempre ali com um sorriso para o povo brasileiro, sempre ali disposto a falar com o povo. E foi agora nos Estados Unidos, né? Deu um show lá, e aí teve o Tucker Carlson, que veio aqui, o jornalista do programa com maior audiência nos Estados Unidos, entrevistou o presidente, levou isso lá para fora, essa entrevista em inglês, e o mundo está tendo a oportunidade de conhecê-lo. E muitas pessoas dizendo: queríamos um Bolsonaro para o nosso país. Verdade. É isso aí. Obrigada, presidente. Gente, é com essa frase linda que a gente encerra o programa de hoje. Obrigado, presidente. E olha, quero deixar à sua disposição, Bia, o nosso canal Brasília no ATV, o nosso podcast 7x7. Use e abuse. Mande para a gente as suas matérias. A gente vai ter o maior prazer aqui em divulgar as suas PECs, as suas leis aprovadas. Vamos mostrar para esse povo, já que aquela emissora lá não mostra, né?
Eu estou tentando, porque eu tô criando aqui um novo jargão nas minhas redes sociais, que a gente não pode mais falar do Nove Dedos, a gente não pode falar mais daquela emissora, porque a gente está fazendo apologia para eles. Principalmente, você recebe um cardzinho com a cara do ladrão e escrito embaixo, ele é ladrão, pouquíssimas pessoas lêem que ele é ladrão. Só vê a foto e acha que você está fazendo propaganda. Então, esquece, deixa no ostracismo. Mostre tá o Bolsonaro, mostre as coisas que o Bolsonaro está fazendo, as coisas que a Bia Kicis está fazendo. Agradeço você que é minha audiência querida, você que é o motivo da nossa existência. Te peço, se inscreva no canal Brasília no ATV, acompanhe a Bia Kicis nas redes sociais dela, dê sugestões, vai lá, escreve lá. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, entre lá no inbox, mande mensagem para a Bia e te digo, Bolsonaro é bom? Não, ele é normal igual a gente, mas tem Papai do Céu que cuida dele. O que a Bia falou muito bem. Como é que pode um cara ser tão massacrado diariamente, né, Bia? E eu não podia deixar de terminar esse programa sem agradecer o nosso Papai do Céu e te dizer até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!